Terça da semana SEXAGESIMA. Quando refletimos sobre os terríveis acontecimentos que aconteceram na primeira era do mundo, estamos perdidos em espanto com a maldade do homem e com a defronta com que ele peca contra seu Deus. Como foi que as terríveis palavras de Deus, que foram ditas contra nossos primeiros pais no Éden, puderam ser esquecidas tão cedo? Como os filhos de Adão poderiam ver seu pai sofrendo e fazendo uma penitência tão infinita, sem se humilhar ao imitar esse modelo de arrependimento? Como foi possível acreditar na promessa de um mediador, que deveria reabrir a porta do céu para eles, e ainda não despertar em suas almas o desejo de se tornarem dignos de serem seus ancestrais e participantes daquela grande regeneração que ele deveria trazer à humanidade? E, no entanto, os anos que se seguiram à morte de Adão foram anos de crime e escândalo. Não, ele mesmo viveu para ver um de seus próprios filhos se tornar o assassino de um irmão. Mas por que ficar tão surpreso com a maldade desses nossos primeiros irmãos? A Terra tem agora 6.000 anos na recepção contínua de bênçãos e castigos divinos, e os homens são menos enfadonhos de coração, menos ingratos, menos rebeldes para com seu Criador? Para a generalidade dos homens, queremos dizer, daqueles que se dignam a acreditar na queda e no castigo de nossos primeiros pais e na destruição do mundo pelo dilúvio, quais são essas grandes verdades? Meros fatos históricos que nunca os inspiraram com medo da justiça de Deus. Mais favorecidos do que essas primeiras gerações da raça humana, eles sabem que o Messias foi enviado, que Deus desceu sobre a terra, que ele foi feito homem, que ele quebrou o governo de Satanás, que o caminho para o céu foi facilitado pelas graças incorporadas pelo Redentor nos sacramentos. E ainda Pecan reina e triunfa no meio do cristianismo. Sem dúvida, os justos são mais numerosos do que eram nos dias de Noé. Mas então, que riquezas de graça nosso Redentor derramou sobre nossa raça degenerada pelo ministério de sua noiva, a Igreja. Sim, existem cristãos fiéis que podem ser encontrados na terra, e o número de eleitos é adicionado todos os dias, mas a multidão está vivendo em inimizade com Deus, e suas ações estão em contradição com sua fé. Quando, portanto, a Santa Igreja nos lembra daqueles tempos em que toda a carne corrompeu seu caminho, ela está nos exortando a pensar sobre nossa própria conversão. Seu motivo em nos relacionar com a história dos pecados cometidos no início do mundo, é nos induzir a examinar nossas próprias consciências. Porque, também, ela lê para nós aquelas páginas de escrituras sagradas que descrevem tão vividamente as comportas do céu abrindo e inundando a terra culpada, senão que ela nos advertiria contra zombar daquele grande Deus que assim castigou os pecados de suas criaturas rebeldes? Na semana passada, fomos chamados a considerar as tristes consequências do pecado de Adão, um pecado que nós mesmos não cometemos, mas cujos efeitos são tão pesados sobre nós. Nesta semana, devemos refletir sobre os pecados que nós mesmos cometemos. Embora Deus tenha nos carregado de favores, guiado por sua luz, nos redimido com seu sangue e nos fortalecido contra todos os nossos inimigos por sua graça, ainda assim corrompemos nosso caminho e fizemos com que nosso Deus se arrependesse de ter nos criado. Vamos confessar nossa iniquidade, e humildemente reconhecer que devemos isso às misericórdias de nosso Senhor, que não fomos consumidos. Lamentações 3:22 da manhã, o Missal Ambrosiano contém a seguinte exortação para esta temporada do ano. Transitório, Dominica em Septuagesima. Convertei-vos a Deus, todos vós, em pureza de coração e alma, em oração, jejum e muita vigilância. Derrame suas orações com lágrimas, para que a caligrafia de seus pecados possa ser apagada, antes que a destruição repentina venha sobre você, e antes que o profundo dilúvio da morte o envolva. Quando nosso Criador vier, deixe-o nos encontrar prontos. Este texto foi retirado de O Ano Litúrgico, de autoria de Dom Prosper Guerenger, 1841 a 1875.